corações nessa noite, agora através da exposição da Tua Palavra. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas. Nós Te bendizemos porque Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Essa é a nossa humilde oração no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós estudamos aqui esse texto, a gente relembrando, nós estamos em Atos 16, que é o começo da segunda viagem missionária, né? E quando Paulo e Silas e Timóteo resolvem sair, eles se deparam com uma situação interessante. Eles querem ir para uma região, o Espírito Santo não permite, eles querem ir para uma outra região, o Espírito Santo não permite, e até que em um momento o Espírito Santo fala com Paulo através de um sonho, quando um homem da Macedônia lhes aparece e diz: olha, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Então todo o projeto dos apóstolos, que estava voltada para uma região, termina se dirigindo para outra através do Espírito Santo de Deus, e eles se dirigem à região de Filipe. E lá eles conhecem uma mulher chamada Lídia. E interessante que o autor sagrado, ele para um tempo para descrever esse encontro entre Paulo e Lídia, aquela que se tornou a mãe, né, se a gente pode chamar assim, da igreja de Filipos. Né? E na sequência, mais na frente, essa igreja se torna uma igreja importante a ponto de receber uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos Filipenses. Há algumas características na vida de Lídia que eu gostaria de destacar para vocês nessa noite, porque quando nós olhamos para essas características, nós podemos tirar lições para nossas vidas também. E eu queria que você observasse algumas coisas. Quando o apóstolo ele saiu, foi para a beira do rio, né, buscando um lugar para oração, o versículo 13... Espera aí aqui. Eles estão te ouvindo, só não estão te vendo. Ah, tá. Teve um probleminha aqui com nossa câmera, eu tô em off aqui, mas eu vou continuar falando, certo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Beleza. Então, enquanto vocês curtem a logo... Pronto, eu voltei. No versículo 13, nós estamos na seguinte cena. Paulo se encontra à beira do rio, buscando um lugar para oração, e algumas mulheres ali estão, né? E entre essas mulheres, o versículo 14 nos cita Lídia. Veja como ele descreve esse encontro, ou essa pessoa, Lídia. Ele diz, uma das que o viam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido púrpura da cidade de Tiatira. Agora veja, a primeira característica dessa mulher, uma mulher temente a Deus. Antes mesmo de falar o nome da mulher, ele citou a característica dessa mulher. E a característica que marcava a vida de Lídia era ser temente a Deus. E, irmãos, eu fiquei a pensar quais são as características que nos marcam. Se alguém fosse essa noite nos apresentar a uma pessoa que não nos conhece, né, e fosse falar, olha, essa aqui ou esse aqui é fulano de tal, esse aqui é Cleverson, ele é... O que falariam a nosso respeito? O que falariam a respeito de Lisandra, de Tarsis, de Williams, de Caleb, de Lavínia? O que falariam a nosso respeito? Curiosamente, a marca
uma das marcas, ou talvez a principal marca da vida de Lídia, era que era uma mulher temente a Deus. Irmãos, de todas as coisas que nós poderíamos querer e poderíamos gostar, o temor do Senhor é aquela que é o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria. Interessante que essa mulher também é empresária. Ela é descrita como uma mulher temente a Deus, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Naquele tempo, não eram todos que dominavam as técnicas de colorir tecidos. E os tecidos de cor púrpura, dado a sua beleza e a dificuldade da execução de encontrar uma boa tonalidade, uma tonalidade segura, era considerado uma cor destinada aos reis, às pessoas de muitas posses. Eram tecidos caríssimos. Então era uma mulher que trabalhava provavelmente com pessoas da alta sociedade, pessoas que tinham muito poder aquisitivo. Mas veja, embora ela fosse empresária e provavelmente alguém de posses, a característica que marcava a vida dessa mulher é que ela era temente a Deus. E quando nós nos deparamos com essas duas coisas, de um lado, o nosso temor a Deus, de um lado, a vida econômica, social da pessoa, o que mais chama a atenção da gente? Eu lembro bem que, recentemente, na minha adolescência, quando eu estava ficando rapazinho, pensando em arranjar uma namorada, manhã chegava pra gente, para mim, para minhas irmãs, e dizia assim: olha, a principal característica na pessoa que você vai procurar, na moça que você vai procurar, primeiro, que ela seja temente a Deus. Eu acertei cheio, né? Casei com alguém que é temente a Deus. Mas nós somos ensinados no mundo a buscar alguém que tenha posse, que tenha recurso, alguém que lhe jogue para cima. Isso no ponto de vista financeiro. O que tem marcado a nossa vida? O que tem sido o motivo das pessoas nos observar? É a nossa condição financeira ou a falta dela, né? Ou a nossa vida, o nosso testemunho como homens e mulheres de Deus? Quando nós olhamos, irmãos, há uma terceira característica na vida de Lídia, que está descrita aqui no versículo 15. Essa mulher, ela ouviu a palavra de Deus, ela foi batizada, ela e a sua casa. Mas uma outra coisa nos chama a atenção. Alguém que era temente a Deus, era de se esperar que, ao ouvir falar do Messias, né, que ela recebesse, que ela comesse essa mensagem de bom grado. E foi isso que aconteceu. Lídia recebeu essa mensagem e imediatamente foi batizada. E uma outra característica da vida de Lídia aparece, que é a hospitalidade. Veja, o versículo 15, ela diz assim: tendo sido batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Eu só queria que você observasse uma coisa nesse texto, que não diz respeito a Lídia, mas a forma como o texto foi escrito, que é um dos poucos lugares que mostram que Lucas estava presente na cena, que é exatamente a forma como ele escreve, não é? Ele escreve aqui, ele usa o nos. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, e no final ele diz: e nos convenceu.
Então, mostra que Lucas foi testemunha ocular dessa parte, né? Nem todas as partes ele foi testemunha ocular. Muitas ele só usou a sua característica de historiador e descreveu o que estava acontecendo. Mas nessa cena aqui ele estava presente. Mas voltando a Lídia, mostra então que era uma mulher temente a Deus, uma mulher de negócios, mas era também uma mulher hospitaleira. A hospitalidade fazia parte da vida de Lídia. Irmãos, um grande desafio nosso é encontrar coisas boas para falar da gente, né? A gente geralmente olha, e eu tava olhando a minha imagem aqui na tela, e a primeira coisa que chama a atenção é a careca, chega a estar brilhando, né? E a gente fica pensando em coisas que nem sempre nos jogam para cima. Mas quais são as nossas características positivas? Como nós seríamos descritos? As pessoas que nos conhecem. Interessante que recentemente Minho estava falando comigo a respeito lá da faculdade e ele está fazendo parte lá da ABU, né, meu? Inclusive hoje ele foi o ministro da palavra lá na ABU, fazendo merchandising aqui do meu gado. E aí, falando que existem muitos crentes na universidade, mas nem todos se propõem a se ligar a uma organização cristã. Alguns por não saberem talvez que existem essas organizações, outros talvez por vergonha, outros talvez por medo, né? Será que nós estamos nos tornando também agentes secretos do reino? Que as pessoas vão falar de várias habilidades nossas. Olha como ele é gentil, olha como ele é cuidadoso, olha como ela é uma pessoa simpática, olha como ela se veste bem, olha isso, olha aquilo, mas talvez nunca vão citar, olha, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa em que nós podemos confiar. A nossa fé, ela é visível, ela é palpável. E eu não falo, gente, quando eu falo de ter uma fé que seja visível, que seja conhecida das outras pessoas, eu não estou falando daquela pessoa chata que tem gente que é inconveniente, que não sabe o momento de falar. Não é disso que eu estou falando, né? Quando Paulo fala falar a tempo e fora de tempo, uma hora a gente vai parar para conversar sobre isso. Mas é a tempo e fora de tempo em oportunidade. Em circunstância, a circunstância que é criada naquele momento que você fala. Mas a nossa vida, ela fala muito quando nós estamos calados. A nossa vida, ela fala muito quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós nos aproximamos de quem a gente gosta, quando nós realizamos negócios, quando nós brincamos futebol. Em todos esses momentos, nós podemos pregar o evangelho sem falar uma palavra. Como as pessoas têm nos enxergado? Como a nossa vida é mostrada para as outras pessoas? Eu quero até mudar essa pergunta. Como Jesus Cristo é visto em nossas vidas? Será que de fato Jesus é visto em nossas vidas? Será que de fato as pessoas, ao olharem para nós, ele olha para a gente e diz, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, alguém que a gente pode confiar. Muitas vezes até escarnecem da gente. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa pega, o cara diz, não, eu vou correr para ali, porque eu sei que eu posso confiar naquele camarada, porque eu sei que ele é alguém de confiança, alguém que é temente a Deus. Temer a Deus, uma qualidade de pessoas que desejam mostrar Jesus com a sua vida. Gente, não se engane, mostrar Jesus através das palavras, através das câmeras, é até fácil.
O difícil de verdade, de fato, é mostrar Jesus com a nossa vida. É deixar que Jesus seja visto através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia, através das nossas negociações, através dos nossos momentos na escola, através das nossas amizades, através do futebol, do vôlei, dos esportes em geral. Nesse momento é que é difícil, mas é esse momento que faz diferença na vida de muita gente. Nós fomos chamados para também trazer um adjetivo como esse em nossas vidas. Homem de Deus, mulher de Deus, alguém que é temente a Deus, alguém que tem um coração voltado para o Senhor, alguém confiável, alguém que exala o cheiro de Jesus Cristo. Vivemos tempos tão difíceis, vivemos tempos em que as pessoas, eu pessoalmente, eu evito até ler jornal, assistir jornal, etc., porque você corre o risco de assistir um jornal e sair deprimido, né? E entrar em depressão. Mas, nesse tempo atual, as pessoas têm buscado boas notícias, boas novas. E qual é a boa nova que nós temos? O Evangelho. O Evangelho são as boas novas do Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho traz esperança. O Evangelho restaura, renova, cura. O Evangelho é instrumento de Deus para, nesse momento de crise, nesse momento de abatimento, nesse momento de tanta depressão, de tantas dificuldades, e Tarso citou bem quando orava, há a questão financeira envolvida, há o pavor da doença, mas com certeza a questão emocional talvez seja a que mais tenha pesado sobre todos durante esse tempo. Mas no Evangelho, nas boas novas, há esperança. É interessante que todo cliente que entra no consultório, eu costumo brincar assim, e aí conta as novidades boas pra gente. E ultimamente eu tenho até acrescentado, né? Conte as boas, porque de ruim eu já tenho um bocado. É só, né, ligar a televisão, acessar um jornal qualquer, a gente tem um bocado de notícia ruim. Quem são os portadores de boas novas? Quem são aqueles homens e mulheres que trazem a boa nova? Nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos ser esses portadores de boas novas. Se alguém hoje te fizesse a mesma pergunta que eu faço a todos os meus clientes, e aí, conta uma novidade boa pra gente, conta uma boa nova. Qual é a boa nova que você tem para contar para as pessoas que estão próximas a você? Eu sei que muitos estão nessa hora, talvez chorando em seus quartos, com um travesseiro sobre a cabeça, sem querer ouvir nada, com medo da morte, com medo de quebrar, com medo do que virá amanhã. Mas Jesus Cristo tem a resposta. Jesus Cristo é a esperança. Se nós perdermos a vida aqui, é triste, mas isso nos abre as portas para uma eternidade toda com Jesus Cristo. Então, para a gente, nós temos excelentes notícias para todos. Existe vida após a morte, vida em Jesus Cristo. Existe esperança para quem está sem esperança. Existe esperança para quem está doente. Existe esperança para quem está sem dinheiro. Existe esperança para quem está quebrado. Existe esperança para quem está desiludido. Jesus Cristo é a esperança. Como foi tema dos batistas na década de 60 e 70, Jesus Cristo é a única esperança. Então, queridos irmãos, seja você também alguém reconhecido por seu temor ao Senhor, por sua hospitalidade, por seu coração de verdadeiro adorador. Eu gostaria de encerrar nesse instante, orando mais uma vez por cada um de nós, para que o Senhor possa, de fato, ministrar a sua verdade em nosso coração.
que a gente possa fazer um balanço. Quantas pessoas nesse instante estão espalhando as notícias de terror? Com razão, sem razão, não sei. Mas nós podemos espalhar uma notícia diferente. A esperança em Jesus, a mudança em Jesus, a transformação em Jesus. Jesus morreu para que você tivesse vida, para que você fosse transformado, para que a sua vida não fosse mais a mesma, para que você fosse alguém diferente, para que você tivesse motivo para sorrir. Eu quero orar por você nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar e Te bendizer pela vida de Lídia, que com a sua história, com a sua vida íntegra diante do Senhor, tem nos falado até hoje. E por isso, Pai, nós temos aprendido com a Tua santa palavra, com as pessoas que viveram no passado, e quantas coisas boas elas nos ensinam até hoje. Querido Pai, nós queremos, Senhor, também ter uma vida íntegra na Tua presença. Nós queremos, Pai, ter uma vida de pessoas tementes a Deus, de pessoas que de fato creem, que de fato vivem para o Senhor, que de fato têm suas vidas voltadas para Ti. Pai, nós queremos que a nossa vida faça diferença em outras vidas. Nós queremos levar a alegria do Evangelho a outras pessoas. Nós queremos, Pai, contagiar as pessoas com a alegria do Teu amor, com a alegria da Tua graça, com a esperança, com nova vida, com a esperança de uma vida não só no futuro, na eternidade, mas uma vida já transformada, cheia da alegria que vem do alto, cheia da alegria que vem de Deus. Por isso, Senhor, nós Te rendemos graças. Por isso, Pai, nós Te bendizemos e exaltamos o Teu glorioso nome. Agora, Senhor, nós Te imploramos, continua conosco, nos dá, Pai, uma noite em paz, um sono tranquilo, renova, Senhor, as nossas forças para o dia de amanhã, que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, em tudo que fizermos. Nós Te louvamos porque sabemos que podemos descansar em Ti, que a nossa esperança está em Ti, que a nossa esperança na vida futura está no Senhor. E ainda que o Senhor permita que a doença venha a ceifar as nossas vidas, nós podemos descansar em Ti, porque sabemos que temos uma eternidade toda na Tua presença. Ainda que nos falte o pão, ainda que nos falte o sustento, a nossa alegria está no Senhor. O nosso pensamento, o nosso descanso, o nosso prazer está no Senhor. E porque nós temos prazer em Ti, porque nós podemos descansar em Ti, nós nos alegramos, nós confiamos em Ti, declarando que Tu és Senhor da nossa vida, Tu és Senhor da nossa casa, Tu és Senhor. Por isso, Pai, nessa noite, nós Te imploramos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Continua, Senhor, a ministrar essa verdade em nossas vidas, que a nossa história seja reconhecida por nosso temor, por nosso amor ao Senhor. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Nos dá uma noite em paz, um sono tranquilo. Prepara-nos, Senhor, para o dia de amanhã. Essa é nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando poderosamente ao seu coração, Deus continue guardando a tua vida, te livrando do mal, Deus continue sendo a razão da tua alegria. Olha o Samuel aí na área. Samuel, homem de Deus, saudade desse negro. Gente, Deus continue abençoando vocês, um grande abraço, um cheiro carinhoso em todos vocês, até quinta-feira. Pastor Williams estará trazendo uma palavra vinda lá dos céus. Ele tem falado sobre finanças, né? E Deus tem impactado nossas vidas aí através desse homem de Deus. Então nos vemos até quinta, se Deus quiser. Cheiro!